pessoal, boa tarde. Estamos eu aqui, Ivan Brandi, com o Dr. Irã Furtado, para esse debate sobre sucessões ou a sucessão de companheiros e de cônjuge no Código Civil brasileiro. Irã, você começa que você é autoridade, é professor, honrado professor da nossa ilustre Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Comece aí. Bom, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meu querido amigo e colega Ivan Brandi. Colega, aliás, que eu respeito muito, admiro muito, desde que eu era pequeno. Temos, inclusive, alguns processos e com um certo nível de beligerância, e nunca nos desrespeitamos, sempre nos gostamos. Uma prova de que a advocacia familiarista deve, nos seus advogados, encontrar o exemplo. Perfeito. Saudar os colegas aqui também presentes dentro aqui do nosso ambiente. E o tema que nós resolvemos dialogar aqui com os senhores, com os colegas que vão assistir, nos dá o prazer de nos assistir nesse podcast, é sobre a sucessão envolvendo cônjuges e companheiros. Desde o Código Civil de 2002, como meu colega querido Dr. Ivan sabe muito bem, que é um problema a concorrência que se instalou entre... Eu digo, Irã, que já começou com problema no dia da promulgação do Código Civil. Sim. O Código de 2002, no tema sucessões, começou já com graves discussões, com problemas que se estenderam até hoje. E que hoje o projeto de alteração do Código Civil, eu não estou chamando de reforma no aspecto da sucessão. Eu estou chamando de contra-reforma, porque estão tentando consertar o que nasceu errado há 22 anos atrás. E aí a gente vai poder avançar nessas questões. Eu digo que um problema que lá atrás, e nós que somos advogados antes do Código Civil, porque quem tem 40 anos não sabe o que era profissionais do direito que têm 40 anos, não sabem o que é o Código anterior, não estudaram sobre a égide do Código anterior. A questão do cônjuge ser herdeiro necessário, isso foi uma inovação que ninguém nunca justificou validamente a razão. A questão da concorrência do cônjuge com os herdeiros, filhos, os descendentes. Eu me recordo que em discussões no nosso instituto, no IBDFAM, eu indagava, mas por que haver essa concorrência naquela redação que existe até hoje, a redação terrível do artigo 1829, uma redação que trabalha com orações invertidas, de dificuldade até para nós que somos da área. Por que o cônjuge haveria de ser concorrente? Aí me dizia uma época, não, é porque haveria recasamentos e seria possível que no segundo ou no terceiro casamento o casal já não constituísse mais patrimônio comum e aí, ao falecer um deles, o viúvo ficaria sem patrimônio algum. Ser exposto à vulnerabilidade. Exatamente. De terminar a sua vida sem nada. Isso, na verdade, na prática, só trouxe problemas. E quando eu digo problemas, Irã, você que é um homem da área acadêmica, eu que já fui, e hoje somos advogados militantes na área de família. Eu completo esse ano 40 anos de militância da advocacia de família e sucessões. Eu fico sempre imaginando que essas questões da sucessão não podem estar situadas apenas na área acadêmica. É preciso viver a vida dos brasileiros como eles vivem. A sociedade, o direito precisa acolher a vida do brasileiro, não a partir
de um iluminado como eu, como você, ou como muitos da área acadêmica, mas precisamos ver a vida de como as famílias brasileiras e como a ideia da sucessão ao longo desses anos todos se comportou, para ver se as nossas alterações futuras estão adequadas ao momento atual das famílias brasileiras. Meu amigo Ivan, concordo plenamente. E para os que não compreendem bem a matéria, e você certamente compreende, mas só lembrando para as pessoas entenderem, quando o código veio, ele tirou o cônjuge, que estava no código 16, na quarta posição da vocação hereditária, e achando pouco, colocou ele na primeira, na segunda e na terceira. Ele colocou o cônjuge sobrevivente, à luz do Código de 2002, ainda não o companheiro, porque o artigo 1790 disciplinava a sucessão na união estável de forma diferente, o que acabou sendo objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí, então, o companheiro entrou na confusão que já era semelhante ao cônjuge, mas ele colocou, então, em concorrência com os descendentes e criou 6 hipóteses. E depois colocou em concorrência com os ascendentes, em todas as hipóteses, e afastou os colaterais. Eu tive alguns casos que, para convencer irmãos que o marido ficaria com a herança da sua irmã, que tinha sido, por sua vez, a herança de seus pais, e não do marido, que nunca participou sequer da empresa, foi uma coisa horrorosa. E eu ficava refletindo sobre isso. Então, eu sempre, desde que veio o código, tive que ir construindo, meus amigos, ano a ano, as razões pelas quais e as situações as quais o cônjuge concorreria como e quando. E isso é difícil de explicar, até para quem já explica há 20 anos, até hoje. Toda a vida que eu vou dar uma aula de sucessões, eu paro e digo, olha, meus amigos, é o seguinte, o cônjuge sobrevivente concorre com o descendente em 3 hipóteses e não concorre em 3. Aí eu tenho que raciocinar. Não sai por osmose, não. Então, para explicar, hoje como está, o cônjuge sobrevivente concorrerá com o descendente. Aí começa. Pelo regime mais comum, que é o supletivo legal de comunhão parcial. Sim. Aí ele concorre, que é a primeira confusão para você opinar, por gentileza. Concorre com os descendentes se o de cujos deixou bens particulares. Essa já foi a primeira confusão. Porque, de início, os autores se degladiavam para dizer Sim. que, observe, ter bens particulares é condição para concorrer com o descendente. Outros autores diziam, ter bens particulares é condição para concorrer com os descendentes, mas somente nos bens particulares. E outros ainda diziam, bom, não existe palavra morta na lei. Se exigiu bens particulares, obviamente, só é para concorrer nos bens particulares. Mas outros vinham de lá e diziam, não se pode restringir direito a partir de interpretação extensiva. E não há lugar nenhum no código que está dizendo que o cônjuge sobrevivente, cujo falecido deixou bens particulares, só concorre nos particulares. E eu fiquei sem saber como fazer inventário. Eu digo, vem cá, meus clientes vão chegar aqui no escritório, doutora Natália, e vão perguntar, doutor, divide como? Eu dizia assim, bom, você é cônjuge ou você é descendente? Além disso, Irã, havia, como existe até hoje, a discussão sobre a quarta parte. A quarta parte. A quarta parte. Se todos os filhos. Se os filhos são do próprio casal e do falecido ou da falecida, ou se há filiação híbrida. Então, isso, na verdade, fez com que rios de livros fossem escritos, um debate acirradíssimo. Por quê? Porque não se observou, repito, as questões da realidade brasileira. Nessa questão sucessória, como na questão do direito de família, eu digo que o Brasil, às vezes, vive uma certa esquizofrenia jurídica. Por quê? Porque se você pega, Renato, o sistema de família,
ele não se comunica racionalmente com o sistema de sucessão, da sucessão. E depois do Código de 2002 piorou. Muito pior, muito pior. Ou seja, como é que é possível que nós pensemos em duas pessoas, Irã, que se casam pelo regime da separação total de bens, da separação convencional de bens, ou seja, ambos resolvem que não querem comunicação patrimonial alguma entre eles, celebram um pacto antinupcial nessa separação total de bens, vivem e quando morrem, um deles será herdeiro, concorrerá com os filhos. Como é que é possível que o direito de família não se comunique racionalmente com o direito de sucessões? E isso destoa da vontade de quem casou pelo regime de separação total. E aí acaba gerando a confusão que pelo regime de separação total se tentou evitar. Mas aí, Irã, vem o que eu que acompanhei e fiz aquela referência à vida do Código Civil de 16, me formei, advoguei e patrocinei inúmeras causas sob a égide do Código Civil de 16, acompanhei a discussão do novo Código Civil, que já nasceu, neste aspecto, envelhecido, mas se buscou, dentro do Congresso, uma tentativa desesperada de modernização, tentando bater uma fotografia do Brasil da década de 90, seguinte à promulgação da Constituição de 88. E o que aconteceu? Naquele momento, a ideia era patrimonialização do direito de família, a referência ao afeto como um elemento subjetivo dos vínculos familiares e com um dispositivo que eu achei fantástico, mas que hoje está num canto esquecido do Código Civil, que é a liberdade e a não intervenção do Estado na vida privada das pessoas, especialmente nas relações familiares. Mas o que é que nós vimos ao longo desses 22 anos de lá para cá? Um certo desencanto em relação à questão patrimonial, porque a grande maioria das disputas judiciais se dá por patrimônio. No momento em que, do contrato do casamento ou da formalização da união estável, existe uma perspectiva subjacente de construção patrimonial, até decorrente da própria comunhão de vida. E, ao longo do tempo, se viu que não se poderia deixar de ter uma perspectiva bem racional das relações patrimoniais. E vimos sucessivamente a diminuição da autonomia da vida privada, da liberdade de escolha, que eu considero como, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, considero como o cúmulo desse processo de limitação da autonomia da vida privada e da liberdade das pessoas decidirem as suas relações afetivas, se vão querer casar ou se vão querer viver uma união estável. A decisão do Supremo Tribunal Federal em 2017, quando considerou inconstitucional o 1790 e lançou praticamente a extinção da vida livre ou da opção livre da Constituição da União Estável. Então, qual é aquela leitura que eu faço da decisão do Supremo e depois das decisões que vieram do STJ, de vários tribunais do país, um casal heterossexual ou homossexual que decide em não casar, em viver em união estável, imagina-se
que quer ter mais liberdade e menos formalidade. Quem quer mais segurança e mais formalidade se casa. Porém, o Supremo e os tribunais disseram assim: você pensa que você não está casado, vivendo em união estável? Não, você está casado porque eu declaro que todos os seus direitos e deveres são iguais, são semelhantes. Chegou ao ponto de dizer que você não pode alterar o regime de bens da união estável de forma retroativa. E as pessoas, às vezes, iniciaram a vida da união estável dizendo um ao outro: o que é seu, o que é meu. Mas não formalizaram isso. Lá adiante, não podem mais fazer uma declaração retroativa desses efeitos. Por quê? Porque o STJ disse que até ali consolidada a situação pelo regime da comunhão parcial. Doravante você pode alterar. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Ivan, meu amigo, eu achava que a gente ia conversar 40 minutos e partir para outros afazeres. Mas, como você pode ver, esses assuntos eles são espinhosos e podem ganhar uma profundidade que nos fará refletir no aspecto antropológico, sociológico, filosófico e até psicológico das relações familiares. E nesse particular, eu me sinto muito à vontade porque eu li bastantes livros de direito de família, desde sempre. Inclusive, na faculdade, meu amigo Fred Dias se referia aos estudantes recentemente que têm menos adesão ao estudo, de os medíocres de 55 livros. Porque dizia ele que a pessoa se forma lendo 55 livros. Você sabe que no nosso tempo, e não há nenhuma nostalgia nisso, porque esse tempo também é o nosso, não é? Sim. A gente não estudava direito de família com um livro. Era 2, 3, 4. E mesmo assim, difícil formar uma convicção, dependendo se o autor era mais conservador ou não. E no final das contas, eu acabei aprendendo direito de família com nenhum autor de direito de família. Eu acabei aprendendo direito de família com um jurista chamado Falcão, da banda Rapa. Falcão tem uma música que ele diz: família é quem você escolhe pra você. Família é quem você escolhe pra viver. Não tem que ter conta sanguínea, tem que ter respeito e sintonia. E eu duvido que Falcão saiba algo sobre o princípio da, digamos assim, afetividade nas relações familiares escritas em alguma obra jurídica. Então eu pauto a minha vida, a minha existência, eu pauto o meu magistério e pauto a minha advocacia nessa ideia de afetividade. Tenha no código ou não, tenha na Constituição ou não, goste o juiz ou não, goste o outro colega ou não, eu pauto a minha vida nisso. Mas também, a essa altura da vida, também na liberdade. E sempre me pareceu um absurdo que o Estado, assim como você acabou de dizer, tenha esse nível de interferência nas escolhas amorosas das pessoas. E é um absurdo, não é porque eu acho, é porque é. Então veja você. Primeiro, isso que você acabou de falar, ponto a ponto. A questão de transformar a união estável igual ao casamento acabou alterando de maneira pretérita relações de pessoas que tinham uma boa fé de que estavam eventualmente com seus patrimônios, digamos assim, inalcançado pelo outro companheiro. E quantos planejamentos sucessórios foram para o espaço? Eu vou lhe falar um caso concreto. Amiga Renata, eu conheço uma pessoa que eu não posso dar muitos dados, que se ela ver isso ela vai se chatear, que ela foi casada algumas vezes. Mais do que 5. Mas todos os casamentos dessa pessoa, os 5 primeiros, foram à luz do Código de 16. Então essa pessoa, que só foi procurar um advogado depois que aconteceu o problema, parece até que isso é uma coisa rara, ela casou pela separação total, primeira vez, comunhão parcial a primeira vez, casou, deu confusão. Daí pra frente, todos os casamentos dela, pra preservar os filhos, pensando ela que tem 4 filhos, ela casou por separação total. Aí casou a primeira vez, divorciou, Código de 16, sem problema. Casou a segunda vez, divorciou, separação total, sem problema. Casou a terceira, a quarta. Quando chegou na 6ª vez que ela foi casar, ela não já tinha aprendido? Ela casou por separação total de novo. Convencional.
à luz do Código de 2002. A pessoa que toma gosto para se divorciou de novo, vai para lá, para cá, casou de novo. Eu falei para ele, rapaz, você terminou outro casamento, já vai casar de novo? Então, não, mas não tem problema não. Mas por quê? Casar é bom, casa descasa. Eu só caso por separação total. O patrimônio de meus filhos está protegido. Eu me divorciar dela, eu dou um. Eu falei, não, quando você casou com ela pelo regime de separação total convencional, você colocou ela em 1/5 do seu patrimônio, porque você tem 4 filhos. Ele achei tirar. De maneira nenhuma, eu digo, pronto, então você agora era médico, mas a partir de hoje você já é advogado e eu não sei mais o que eu estou dizendo. Você se deu mal. A pessoa surtou. Porque essa foi a realidade que se apresentou para ela. Eu digo, meu amigo, vem ver aqui, ó. Esta pessoa não é sua meeira. Você divorciou, ela segue a vida dela. Mas se você falecer, ela é herdeira em tudo aquilo que ela não é meeira. Então, nesse particular, ela é herdeira de tudo. Em 1/5 com seus filhos. Essa pessoa não conseguiu resolver o problema dela até hoje. Mas sabe por quê, Irã? Sabe por quê? Porque existe essa desconexão entre o direito de família com o direito das sucessões. Por quê? Porque qualquer pessoa minimamente racional imagina que, se está casado, se houve uma opção livre e consciente, de modo que o Código e a Lei Civil exigem que ambos compareçam a um tabelionato de notas para emitir uma declaração específica e própria frente a um notário que vai atestar que eles não querem comunicar bem algum entre eles. Como é que esta pessoa, um médico, como você disse, e tantas outras pessoas com capacidade de entender o ato que estão praticando, pode imaginar que ao falecer, esta pessoa que não comunicou e não comunica bem algum com você, inclusive porque foi assim o combinado, o combinado e o ajustado entre eles, será herdeiro. E mais, você imagine, Irã, que eu tive um caso em que a esposa, que se tornou viúva, casada pelo regime da separação total de bens, recebeu mais do que o único filho que o marido tinha. Por quê? Porque ela, durante a vida matrimonial, por incentivo dele e até ajuda, adquiriu bens e foram colocados em nome dela. E ele não adquiriu bens em nome dele. Faleceu, ela participou em metade, porque ele só tinha um filho, metade do patrimônio anterior. E ficou com o que era dela. Então, esse sentimento de injustiça, de desconexão racional, é absurdo para mim, mas é a realidade que nós estamos. Você está falando da desconexão entre a família, o direito de família e o direito das sucessões? Essa é grave. E a desconexão com a realidade pior ainda. E você, na sua introdução, já explicou as razões à época que, depois da lei do divórcio, entenderam que em segundos e terceiros casamentos um cônjuge ficaria vulnerável. E não se pode negar um machismo estrutural, obviamente, 99% dos casos, às mulheres que teriam dedicado as suas juventudes a homens que já tinham um primeiro casamento, viveriam com ele todo o tempo, sendo que eles já tinham constituído um determinado patrimônio e não aumentavam esse patrimônio de modo a, na viuvez, elas ficarem sem nada porque os herdeiros seriam os filhos. Eu até entendi o argumento, mas achava que isso poderia ser feito por meio da sucessão testamentária. Aí, nesse caso, concordo com você. Mas o que você me diz do Código dizer que são herdeiros os nascidos ou concebidos na abertura da sucessão? Ok, nascidos ou concebidos. E depois o mesmo Código dizer, lá em família, que os filhos nascidos por reprodução homóloga, a qualquer tempo, ainda que falecido o marido, é filho. Você tem no Código, na parte de família, um filho que é filho, que não tem nem o que presumir o contrário. Por quê? Porque ele é reprodução homóloga. Ele é filho dos gametas, do pai e da mãe que eram casados. Essa reprodução, porém, essa inseminação, porém, aconteceu depois da morte. Significa dizer que ele não foi nem nascido e nem concebido na abertura da sucessão. Então você tem no Código um filho que é filho, mas não é herdeiro.
Aí quem é que tem que transformar esse filho em herdeiro? Nós. Mas isso vira um segundo problema. Também não é dado a ninguém alterar a sucessão de outra pessoa. Então eu tenho um filho lá com minha esposa, ou não tenho nenhum, não tendo nenhum, no código vigente, que se propõe uma mudança, os herdeiros são minha esposa e meus pais. Mas eu deixei autorizado que fosse feita inseminação artificial homóloga. O que minha esposa faz quando eu morro? Para não concorrer com os meus pais, ela se insemina. Ou seja, você tem uma terceira pessoa alterando a sua sucessão. Essa, para mim, é uma desconexão ainda mais grosseira, porque isso tem que se resolver. Obviamente não pode, por causa do princípio constitucional da igualdade entre os filhos, que um filho biológico, inequivocamente filho, juridicamente filho, não seja herdeiro. Mas do jeito que está no código é assim que é. Então, eu acho uma expressão feliz do ministro Edson Fachin, quando veio o código de 2002, em que ele disse que esse código ele nasceu de costas para o futuro e de frente para o passado. Sim. Eu nunca considerei uma obra extraordinária esse código, talvez o de 16 para a sua época. Eu acho que o caráter patrimonialista, intervencionista, a preocupação com o trânsito jurídico de bens de sujeito em sujeito é apenas gourmetizada por eticidade, sociabilidade, afetividade. Eu acho que ele é uma reprodução da obra de Bevilacqua, Data Maxima Venia, que não se preocupou que ao mexer dentro de um código, que não é uma lei só, é um código, ao se mexer em um dos seus institutos, precisa adequar ao outro dos institutos. Nós temos desconexões em reais, com obrigações, em família, com sucessões, mas em família mais grave. Porque atinge a todos nós. A família mais grave, até porque houve uma alteração substancial, e aí, repito, volto à questão do Supremo, que ao declarar inteiramente o artigo 1790 inconstitucional, e a ideia não era essa. A ideia originária dessa inconstitucionalidade era o locus em que a companheira se estava nesse dispositivo, que não se admitia, e era bem razoável, bem ponderável, que a companheira não permanecesse abaixo dos colaterais. A ideia era essa, era fazer com que a companheira retornasse ou ocupasse um lugar assemelhado da esposa ou do esposo na sucessão dos casados. Mas o que aconteceu? O Supremo aí avança. E hoje, eu estava aqui há pouco no Congresso e vi o presidente do IBDFAM, o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que no primeiro Congresso Baiano de Direito de Família, já se vão alguns anos atrás, houve um painel em que eu e ele estivemos juntos e em que ele defendia a certa equivalência ou semelhança das regras sucessórias para a união estável em relação ao casamento, e eu defendia a absoluta necessidade da diferenciação. Por que, Irã? Você que é um professor de direito civil, imagine, eu considero um ato de enriquecimento sem causa companheiros partilharem na sucessão bens que não concorreram durante a vida da união estável. E o 1790 disciplinava isso perfeitamente, porque sempre a jurisprudência brasileira foi construída de que os companheiros dividem, seja em vida, e depois, ao advento do Código Civil e nas leis anteriores, que já tinham previsto nos anos de 94 e 96 a sucessão dos companheiros, mas dos bens adquiridos durante a união estável. Por quê? Porque isso é o vínculo, aí sim, afetivo, que os uniu e que fez gerar um patrimônio comum apto não só à ameação, como também na partilha sucessória. Aí o Supremo vem e determina a aplicação na sucessão dos companheiros a regra do 1829.
Porém, ao julgar os embargos de declaração do IBDFAM, que atuou nesse caso como amicus curiae, disse o ministro Barroso que o IBDFAM queria que se estendesse a inconstitucionalidade por arrasto ao 1845, que trata de quem são os herdeiros necessários, né? Descendentes, ascendentes e cônjuge. E queria incluir nessa regra, que é claramente uma regra restritiva, que não comporta ampliação, a figura do companheiro. E Barroso, o ministro Barroso, diz: não, o Supremo não avançou nisso. O Supremo não está julgando o artigo 1845 e nos jogou neste imbróglio que hoje estamos. Eu tenho um caso lamentável em que a companheira está disputando receber a herança que foi dos avós do companheiro falecido. Então, é uma situação em que a vida familiar terminou por se complicar demais, sem perceber que a sociedade brasileira talvez não aceite isso. Tanto é verdade, Irã, que hoje, 22 anos depois, o anteprojeto, que você deve conhecer bem, eu ainda não, mas só de pinceladas, está dando um passo atrás. Está se percebendo que aquilo que se fez há 22 anos atrás foi um equívoco. Gerou mais conflito do que resolveu o conflito. Inclusive jogou no âmbito dos conflitos relações que já eram naturalmente conflituosas entre madrastos e padrastas com seus relativos enteados. Agora, Ivan, eu tenho dito isso há muitos anos. Outro assunto interessante que você tocou aí, a questão da sucessão na paternidade socioafetiva. Eu não sei se você tem percebido que de alguns anos para cá, a quantidade de demandas para reconhecimento de paternidade socioafetiva. E aí, Irã, mais uma vez, eu já conversei isso com Natália ali, é uma coisa que me toca profundamente, isso perceber, e eu lhe disse que estamos voltando à questão patrimonializada do direito de família e, por consequência, das sucessões. Porque as pessoas estão buscando esse tipo de reconhecimento em busca da herança. Me deu uma parte, eu estava dando aula sobre isso quarta-feira, estava contando o que vocês conhecem, o caso da família H. Stern, em que uma secretária de H. Stern, com os filhos já adultos, mais de 30 anos, mais de 40 anos, revelou que o pai que os havia registrado não era o pai. O pai que teve eles como filhos, que os criou como filhos, que os amou como filhos e que eles amaram como pai, a mãe deles, simplesmente após a morte do pai e a morte de H. Stern, revelou que os dois eram filhos de uma relação extraconjugal que ela teve durante anos com H. Stern. O que é que os meninos fizeram? Os meninos simplesmente, não meninos, mas adultos, entraram com ação para reconhecer a paternidade de H. Stern em relação a eles e a pedir a herança, e o tribunal negou. É o dinheiro, Ivan, é a força da grana que ergue e que destrói coisas belas. Agora, eu queria chamar a atenção para você de uma coisa. Eu digo há muito tempo isso. Algumas vezes, alguns colegas professores de direito de família, pessoal da academia, fica... Mas eu vejo agora e fico feliz e até em certo sentido vaidoso, que eu tinha razão. Quando a Constituição de 88 disse que, olhe bem, para fins de proteção do Estado, fica assegurado o reconhecimento da união estável como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A união estável foi reconhecida como entidade familiar e não como casamento. Está escrito isso, eu não sei porque as pessoas não entendem. Tanto é verdade que ela não foi reconhecida como casamento, que a lei deveria facilitar a sua conversão. Então, no momento em que o julgador constitucional equipara, sem a conversão, a união estável em casamento, ele sofre com razão a crítica que você acabou de fazer. Ele interfere na vida privada das pessoas e, em muitos casos, viola a boa-fé. Sim. Quer a que custava. Quem quer união estável
fica na união estável e sabe quais são as consequências da união estável. Quem quer casamento, vai e casa. Mas, Irã, são duas ordens jurídicas que circulam e estão à disposição da sociedade. Cabe às pessoas Escolha um ou outro. escolher um ou outro. E é Não preciso... pode. Não pode. Não pode porque Porque o Estado não deixa. ou em uma O ou em Estado não outra, deixa os mais. efeitos são iguais. O Estado não deixa mais. E aí é que vem eu que dizia a você, no meu debate original com Rodrigo da Cunha Pereira, que dizia o seguinte: para mim, o elemento de liberdade na escolha e na opção em que o ordenamento jurídico permite que você possa casar ou não casar, o Estado não pode considerar a sua opção de não casar Inválida. inválida. E, meu amigo Ivan, quanta confusão essa decisão que a mim parece infeliz causou. Olhe quanto a gente já teve que se desdobrar intelectualmente para criar teses e desconstituir situações tais quais contrato de namoro, E mais, namoro qualificado, sabe o que... porque as pessoas estão caindo numa armadilha que elas não queriam. Mas, Irã, isso é mais grave. O sentimento que eu tenho de 2017 para cá é que essa decisão do Supremo e essa tentativa de criar uma igualdade, se não Daquilo que não é nem de perto igual. na Constituição, porque pelo menos dizem, não, a única diferença, porque alguém já disse isso, a única diferença que tem hoje é na origem, na formação, porque o casamento é formal e solene, a união estável é decorrente da vida, decorrente da vida. Mas fora disso, tudo é igual. O que acontece, Irã? Estão empurrando as pessoas que estão buscando resolver a sua vida, até fazer um planejamento sucessório, à fraude. E isso é lamentável. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ter a sua vida regular, imaginam que teriam à sua disposição as opções que a legislação lhes permite. Mas o que acontece na prática? E eu lhe disse, muitos planejamentos sucessórios que foram feitos antes de 2017 foram apanhados, de pessoas que estavam na união estável, foram apanhados pela decisão do Supremo e não puderam mais alterar de forma, às vezes, porque já não estavam em uma idade que não permitia, ou já tinham até praticado atos formais, imaginando que o que se aplicaria era a lei vigente, e o Supremo sequer ressalvou, sequer modulou de forma... Dali para frente. Exatamente, a meu sentido, de forma dali racional. Não, o Supremo disse que só estavam ressalvados as partilhas que tinham sido homologadas. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que já tinham encaminhado as suas partilhas em processo judicial Poderiam ser alteradas. foram alteradas. Então, o que também é outro erro, porque o evento morte já havia. E o Mas- princípio da Saizinha já tinha transmitido a herança para os herdeiros da época mas da morte e não no curso da partilha. o que eu acho, eu espero, sinceramente, Irã, que esta alteração proposta do Do Código artigo Civil, 1129. o artigo 1029, venha com uma redação absolutamente racional, capaz de fazer com que qualquer pessoa possa entender, qualquer pessoa da sociedade brasileira possa entender hoje, já que há hoje todo uma perspectiva política do judiciário de fazer com que suas decisões sejam inteligíveis e que tenham uma linguagem mais simplificada, que a legislação venha com esta mesma perspectiva, de modo a deixar claro que não é possível ter esta situação de grandes dificuldades que nós vivemos até hoje, que as pessoas precisam ter uma certa racionalidade, uma vinculação de institutos entre o direito de família e as sucessões. Eu espero que isso, com o grande imbróglio que foi vivido pela sociedade brasileira nesse campo, que jamais se desfez, que jamais se começou um imbróglio, estamos chegando a 22 anos depois no mesmo imbróglio. E talvez até com mais pimenta, para a gente falar aqui da E nossa só vida aumentou os baiana. conflitos. Meu amigo Ivan, eu
gosto muito apenas de deixar sempre muito claro. A união estável é uma relação lícita. Ela é uma relação jurídica, dos modos em que ela foi compreendida. Mas ela é uma situação irregular. A quantidade de problemas que a união estável nos causa no fórum, tendo que provar que a união estável começou há 5 anos atrás, e não há 2 anos atrás, e não há 1 ano atrás. A quantidade de ações que nós temos que ajuizar para reconhecer ou para desconstituir a união estável, porque as pessoas sabem que querendo casar podem. As pessoas sabem que querendo converter a união estável em casamento podem. Mas em não o fazendo, um juiz qualquer declara que era aquilo. Mas é isso que me angustia mais ainda. Porque mesmo quando os conviventes, os companheiros, resolvem de forma inteligente, consciente e pensando na sua própria segurança jurídica, irem a um tabelionato ou contratarem um advogado para fazerem um contrato de convivência e colocarem no papel as suas regras, Ainda assim são herdeiros um do outro. ainda assim podem ser apanhados pela invalidade de cláusulas, podem ser apanhados por esta força que eu diria inteiramente descabida, a meu sentir, da igualdade entre os institutos do casamento e da união estável, e dizer, não, esta cláusula aqui que vocês pactuaram pensando que tinham liberdade suficiente para isso, não, eu vou aplicar a norma cogente que se aplica ao casamento. Ou seja, mesmo quando as pessoas não se deixam, vamos dizer assim, ou melhor, desprezam a formalidade, querem ter a segurança jurídica e contratam, fazem um pacto de união estável, um contrato de convivência, mesmo assim... Alguém declara que violou a matéria de ordem pública e expõe o patrimônio de um modo que as pessoas têm violado o seu interesse privado sobre seus próprios bens. Eu concordo com você, como se vê união estável, em comparação ao casamento, é assunto que não se esgota. Fico feliz que no projeto de reforma do Código, ou de contra-reforma, como você muito bem colocou, o projeto que está para ser levado à votação, a esposa deixa de ser concorrente com descendentes e com ascendentes, voltando para o 3º lugar na ordem de sucessão hereditária, mas ele continua equiparando a união estável ao casamento para esse fim, e nós vamos continuar tendo que desconstruir ou construir alguma tese que dê à sociedade e às pessoas livres, independentes, maiores e capazes, que querem constituir a sua vida amorosa sem se preocuparem com o dinheiro delas apenas. Nesse aspecto, esperemos que o Congresso, na autoridade que tem de aprovar ou não a legislação proposta, que tenha discernimento suficiente até de acompanhar o anteprojeto em alguns aspectos, né? Ou na sua grande maioria, porque não significa que o anteprojeto poderá passar 100% tal qual foi proposto, né? Enfim, espero que nesse aspecto, no nosso tema específico da sucessão, eu espero que o Congresso Nacional tenha essa visão mais ampla do que é a realidade brasileira, porque é muito sintomático que às vezes, Irã, se pense que a realidade brasileira é da Zona Sul, ou da melhor zona de Salvador, da Zona Sul de São Paulo, da Zona Sul do Rio de Janeiro, dos melhores lugares, ou dos grandes centros urbanos. Não. Existe uma sucessão e uma família que está no interior da Bahia, com as suas dificuldades, no interior do Amazonas. E é preciso que se tenha uma visão da realidade social do país. Não é aquilo que necessariamente os acadêmicos acham que é a modernização da legislação, reflete necessariamente a realidade da vida do país. E nem é um anseio real da sociedade. É o problema que nós estamos vivendo também em todas as outras esferas do direito. Já vivíamos no distanciamento da academia, da sociedade, da vida prática, e essa é uma discussão que existe até hoje. E agora temos também uma crise de legitimidade.
de um poder legislativo que representa, em verdade, uma pequena parcela da população, que é da classe média, média alta para cima. Concordo com você, meu amigo. Lhe agradeço por esse bate-papo agradável. Espero que quem nos assista goste também. Saudar nossas colegas aqui, doutora Natália, doutora Renata Quadros, que estavam aqui conosco. Saudar você, uma pessoa que eu tenho sempre respeito, carinho e amizade. Obrigado pela parceria. Fique à vontade aí para também se despedir. Sim, também quero agradecer essa oportunidade que o IBDFAN e a presidente do IBDFAN Bahia, doutora Fernando Barreto, grande amiga, nos concedeu em permitir que a gente pudesse ter esse bate-papo. Não é nada professoral, ao contrário, são ideias que vêm da nossa vida profissional e das nossas reflexões diante da realidade, não só da sociedade brasileira, mas também do quadro, vamos dizer assim, das demandas que todos os dias levamos ao judiciário ou que são julgados pelo judiciário com o nosso juízo crítico de bons observadores. Então, eu acho que foi um prazer estar com você. Espero que os ouvintes que nos assistirão nas ondas da internet pelo resto dos tempos possam, pelo menos, não ter se entediado com esse debate. Obrigado, um grande abraço. Um grande abraço.